Ok, vamos lá. Quais são as principais figuras de linguagem que podem ser utilizadas, né, nos meus textos, nas minhas pregações, nos sermões? Os tipos de figura de linguagem. Vou dar alguns exemplos aqui, que são normalmente exemplos que nós utilizamos, né? Alguns que nós utilizamos, e eu vou lhe falar também onde é que alguns deles estão, para você sintonizar-se com o que é vício de linguagem e onde eles se encaixam. Por exemplo, comparação é um vício de linguagem, ou simile, que nós chamamos no português. Consiste em comparar uma coisa com a outra. Uma coisa com a outra. Jesus usou esse critério. O reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a Mateus capítulo 3, versículo 44, né? E outros também. Então, essa comparação. Você pode comparar uma coisa com outra, isso é um símile. Você pode utilizar isso. É uma figura de linguagem. Outra é uma metáfora, muito feita por Jesus, né? Nesse tipo, dizemos que uma coisa é a outra. Uma comparação na qual não se usa a palavra como e semelhante. Jesus usou essa forma: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Mateus 5,14. Então, é usar uma coisa que não é a outra. Né? A metáfora é uma comparação metafórica. Algo que sai do comum, sai do contexto. Vós sois a luz do mundo. Não tem como uma pessoa iluminar o mundo. Não sai lâmpada da gente. Então, é uma comparação metafórica. Né? A outra é metonímia. Essa figura consiste em uma forma a parte pelo todo ou vice-versa. O geral pela particular e o particular pelo geral. Raquel chora pelos seus filhos, apresentados aos filhos de Israel. Né? Pregar a Israel, ao povo, não a Jacó. Né? Pregar o evangelho a toda criatura. Será que a gente tem como pregar o evangelho a cachorro, gato, toda criatura? Não tem como, né? O humano não é todos os seres vivos. Tem mais seres vivos do que os humanos. Então a metonímia é algo no sentido lato, na ação abstrata. Como é isso? Eu digo, vamos pregar o evangelho a toda criatura, mas criatura é gato, cachorro, bicho. E não pregamos de fato toda criatura. Pregamos a toda pessoa, todo ser humano. Né? Então isso é uma metonímia. Pode ser usado? Pode. De certa forma, é utilizado até na Bíblia. Você pode usar se você tiver ações para fazer isso. Outra interessante é uma hipérbole. Essa figura engrandece ou diminui exageradamente o valor real das coisas. O apóstolo João utilizou: nem todo mundo poderia conter os livros que se escreve, tá? Em João 21, 25. Claro que todo mundo comporta, ninguém escreve tanto livro que caiba no mundo inteiro. A hipérbole é um exagero de linguagem. Né? É algo, chorei um rio de lágrimas. Ninguém chora um rio de lágrimas. Morri de fome e continuar vivo. Né? Então, são hipérboles, são exageros de linguagem. Parábolas, você sabe muito bem o que é, né? Que é uma narrativa alegórica que encerra a doutrina moral, traz uma transliteralização do que você está falando. Pode ter valor no sentido celestial, pode ter, como vemos na Bíblia, usar a forma narrativa de verdades através de uma história. Tudo isso é parábola ou ação parabolal. Fábulas, você sabe muito bem o que é, vocês sabem, é uma narrativa alegórica cujo personagem geralmente são animais, né? E encerrado no sentido moral. Por exemplo, o lobo e o cordeiro, o elefante e a formiga, né? Jesus, leão da tribo de Judá, né? É uma fábula. Né? Alegoria funciona como base de personificação. Não deixa de ser uma forma de metáfora quando ao seu sentido que exprime o caso. Alegoria é alegorizar, botar enfeite em alguma coisa. É o que nós temos que ter cuidado em relação ao contexto bíblico. Colocar muito enfeite, né? Personificar, dar personalidade ao texto,
né? Eu termino personalizando, deixo um texto conforme o que eu gosto de falar. Eu falo o primeiro versículo, depois vou para o último, depois volto para o meio. Depois... Posso fazer isso? Pode, desde que você explique todo o contexto, que é o mais difícil. Então, a alegoria tem uma grande vantagem, um grande prejuízo se não souber fazer. Outra, analogia. Em literatura analógica é semelhante entre duas coisas sobre um certo aspecto. É o processo pelo qual o espírito observa em relação à semelhança das outras coisas e se eleva ao descobrimento na razão dessas relações. O que eu acho interessante na analogia é que é semelhante, faz algumas semelhanças. Por exemplo, em relação a que existe em outras línguas neolatinas, né? Por exemplo, no grego, casta com C é um tipo de coisa, no grego, casta com K é outra coisa. Então, se você reparar, são as mesmas palavras que fazem analogias uma com a outra. Então, cada uma tem um tipo, mas o sentido é literal. Entendeu? Então, isso é uma analogia. Outra é a anedota. A anedota é um conto sucinto, rápido, pequeno, né, que você não faz tanta alegoria, mas tem particularidades históricas, deixa o público apreensivo, né, que faz com que eles queiram ouvir mais. Isso é uma anedota. Tá? Outra é a prosopopeia, é uma figura retórica onde pessoas ausentes ou mortas e coisas inanimáveis encontram figura na Bíblia. O céu declara a glória de Deus. O céu não fala nada, o céu é um local alto, não fala nada. Né? O firmamento anuncia a obra das suas mãos, o firmamento é pedra, não faz nada. Vamos lá em Salmo 19. Então, são só vícios de linguagem, ações biográficas, assim como o pleonasmo, o emprego desnecessário da palavra, o uso da ênfase desnecessária. Exemplo, ele desceu para baixo, subiu para cima. Cuidado. Ele cantou uma canção, né? Então são vícios de linguagem que podem ser utilizados, mas tem que ter muito cuidado para não escorregar no português, tá? Mas isso é interessante que vocês aprendam, mas vocês vão aprender, vocês são inteligentes, vocês são bons nisso, não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês são bons, até na pregação vocês são bons, sei que são. E eu vou ver isso também no dia do estágio. Aí eu vou estar lá, eu vou estar tomando nota, eu vou estar com uma ata na mão, tomando nota de todas as pregações. Fiquei nervoso. Estou lá vendo, sem sombra de dúvida. Tá? Mas vamos lá, daqui a pouco eu trago outro texto interessante para vocês aí.